Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a esse canal que tem como objetivo justamente apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E se você realmente busca informação bíblica, contexto histórico, as línguas originais, você está no lugar certo. E eu quero dizer algo muito importante para você. Hoje nós vamos estudar um texto clássico das Sagradas Escrituras. Um texto que justamente trata a respeito do encontro de Jesus com os discípulos que estavam indo para Emaús. Texto este tirado lá de Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o versículo 35. Mas antes de nós estudarmos com maiores detalhes essa perícope, que é uma perícope espetacular, eu quero te pedir que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa comentar aqui embaixo. Por quê, gente? Porque isso nos ajuda a levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Espalhe o vídeo melhor. Além disso, você deixa aqui, não é, ativado o sininho para receber as notificações, se você já é inscrito, e se não é inscrito ainda, se inscreva aqui no nosso canal. Vamos então à leitura do nosso texto. Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para o povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos estes acontecimentos. Ora, enquanto conversavam, eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? Eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, que são dos nossos, nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante.
Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia declina. Então entrou para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Vamos então ao comentário do nosso texto. Aqui nós estamos em uma das 3 aparições da ressurreição encontradas dentro deste Evangelho de Lucas. E é uma das histórias mais longas do texto lucano neste caso. E outro detalhe fundamental que a gente precisa compreender é o fato de que somente Lucas é que trata da aparição de Jesus a esses discípulos que estavam caminhando para Emaús. A primeira coisa agora, entrando no texto mais especificamente, é compreender que os versículos 13 e 14 vão trazer o momento no qual esses 2 discípulos estavam discutindo entre si. E aí, o texto diz que estes estavam viajando no mesmo dia para um povoado chamado Emaús. Vamos lá, gente. 2 seguidores de Jesus até aqui, sem nomes. É claro que o nome de um deles vai ser revelado lá na frente, mais especificamente em Lucas, no capítulo 24, versículo 18, é Cleofas, no caso, tá bom? Algumas bíblias vão trazer Cleopas. Esses 2 discípulos não são dos 12 apóstolos. E no caso aqui dos 11 restantes, já que Judas havia traído o Senhor. Esse dado é muito importante. Eles estavam, diz o texto, a 60 estádios de Jerusalém, o que mais ou menos equivale a 11 quilômetros. Até 11 quilômetros e alguns metros, para ser aí um pouco mais perto daquilo que seriam esses estádios, tá bom? Agora, há um outro detalhe interessante, eles estão indo para Emaús. Agora, há dentro da Palestina mais de um lugar chamado Emaús. A gente encontra, por exemplo, lá no texto de 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 57, depois do capítulo 4, versículo 3, um local chamado Emaús. Entretanto, Flávio Josefo, o historiador, que eu sempre cito aqui nos nossos vídeos, ele vai justamente dar um outro local, ele vai falar de um outro lugar em um dos seus escritos. Tá? Esse dado chama bastante a nossa atenção. E o local exato de Emaús, dentro da narrativa de Lucas, que é onde unicamente aparece dentro do Novo Testamento, não é conhecido com clareza. Tá bom? Quando a gente viaja, por exemplo, a Jerusalém, tem lá um local que tradicionalmente se chama Emaús, entretanto não se sabe se era realmente aquele local. O versículo 14 continua trazendo para nós que eles conversavam sobre todos os acontecimentos. O texto grego nesse caso aqui, pessoal, é justamente o seguinte: Kai autoi, homilum, pros alelus peripanton, ton. Aí continua o texto. O que eu quero destacar aqui é o verbo conversavam. E o verbo conversavam é o verbo homileo. Exatamente, aparece no capítulo 20, versículo 11 e aqui no capítulo 24, versículo 26 de Lucas. Homileo é o verbo base para o termo homilia, que significa justamente uma conversa.
tá bom? Significa estar conversando com alguém. E um detalhe interessante aqui do ponto de vista da análise que a gente faz desse verbo é que esse verbo é usado aqui no imperfeito. E isso pode sugerir, nesse sentido, uma discussão prolongada. Então, eles vinham discutindo já faz um tempo a respeito desses acontecimentos. Agora, então, vem os versículos 15 e 16, que vão contar para nós a respeito dessa aproximação de Jesus e do não reconhecimento desses dois discípulos. O versículo 15 diz que eles conversavam e discutiam entre si. De novo, o verbo homiléo vai aparecer aqui agora, neste caso, no infinitivo, homilém. E aí o verbo discutiam é um verbo muito interessante, é o verbo suseten em grego. E ele tem aqui um sentido que é inquirir ou examinar. O que vai mostrar para nós, então, que esses dois discípulos estavam tentando descobrir o significado dos eventos. Percebe? Então é muito interessante essa nuance que o texto quer trazer. O texto continua dizendo que então Jesus se aproximou, e nesse momento em que Jesus se aproxima, o autor vai utilizar o termo grego autos, que é o termo justamente usado para enfatizar aqui a presença do Senhor. E no caso da língua portuguesa, a tradução está o próprio Jesus. Esse próprio é o autos, que significa em grego ele mesmo. É um termo utilizado para dar ênfase aqui. É para dar certeza que de verdade era Jesus. Outro dado interessante é que o texto vai dizer o próprio Jesus e, portanto, cita aqui o nome pessoal do mestre. Notavelmente, pessoal, esta vai ser a última vez que o nome dele ocorre dentro da narrativa direta, apesar de constar depois no recital dos discípulos, no versículo 19. É para dizer, realmente era o Senhor que estava com eles. E o texto vai continuar dizendo, e pôs-se a caminhar com eles. Aqui é um detalhe muito interessante, pessoal. Para nós do século 21, talvez não é muito estranho a gente conceber alguém, por exemplo, que vem até o nosso encontro, que aparece do nada e começa a caminhar do nosso lado para fazer uma longa caminhada. Imagina o pavor que isso não ia gerar, né? Esse dado chama atenção. Por quê? Porque na cultura daquela época, os viajantes judeus, por exemplo, não iam considerar incomum um estrangeiro que é judeu, tá bom? Juntando-se a eles para fazer companhia, para caminhar por alguma distância, tá bom? Especialmente se eles soubessem que esse cara era um peregrino que estava na Páscoa e agora estava no caminho de casa. Então era algo normal neste sentido. Para nós é diferente, tá bom? Então, o que eu quero ressaltar aqui é que esses discípulos, eles estão passando por uma experiência corriqueira, uma experiência normal, uma experiência do dia a dia. Não era incomum alguém se aproximar para caminhar junto, entendeu? E aí o texto continua no versículo 16 dizendo que os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Aqui, esse estavam impedidos de reconhecê-lo, literalmente no grego, poderia se traduzir como seus olhos foram mantidos, krateo é o verbo aqui, para que eles não o reconhecessem. Aí é o verbo epignosco. Tá bom? Esse dado é bastante interessante. Essa condição dos olhos deles que não conseguem enxergar Jesus ali, vai ser, como nós sabemos, revertida. Lá no versículo 31, já para o final da nossa narrativa. Tá? Agora eu quero comentar um pouco o verbo reconhecer, que vai aparecer aqui, epignosko em grego. Esse verbo é bastante interessante, porque Lucas o utiliza em diversos lugares.
ele vai utilizar esse verbo porque ele gosta muito desse termo. E ele vai utilizar no capítulo 1, versículo 4, no versículo 22, capítulo 5, versículo 22 e capítulo 13, também no versículo 7. Ele vai utilizar bastante esse verbo reconhecer. E aí vem então a pergunta de Jesus do versículo 17, nas duas primeiras partes. E diz que o Senhor lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? Aí o texto traz a reação dos discípulos. Em primeiro momento, eles pararam. E o verbo aqui é risteme. E esse verbo, ele tem um sentido também de parar na estrada. Tá? Parar para poder comer alguma coisa, essa parada, sabe? Aquela fase, vamos fazer uma parada. Tem mais ou menos esse sentido. E eles param, então, na estrada, e o texto diz que eles estavam com o rosto sombrio. Aqui eu quero trazer algo muito interessante. Esse adjetivo para o rosto, o termo sombrio em grego, é um termo difícil até de pronunciar. Esquitropos. Esquitropos é o termo, tá bom? E esse termo ele pode significar tanto triste quanto zangado. Exatamente, pessoal, é muito interessante isso. O rosto, então, deles estava triste, estava zangado. Então, aqui nesse sentido, pode ser o contexto da tristeza, mas pode ser um pouco zangado no sentido de que eles pensam assim, mas como é que pode? Como é que pode você não saber das coisas que estão acontecendo? Como é que pode? Tá certo? E tal. É muito interessante isso. E aqui nesse sentido, não é? O texto está utilizando um toque novelístico. Um toque novelístico para conferir vivacidade, plausibilidade, inclusive nesse sentido, plausibilidade psicológica, para mostrar o estado psíquico, emocional desses dois. Então vem a pergunta de Cleofas, do versículo 18. Cleofas, então, pessoal, vai perguntar, e aqui é onde vai ser revelado o seu nome, tá bom? E aqui eu preciso dizer que existem algumas pessoas que vão associar esse Cleofas àquele que é mencionado em João, no capítulo 19, no versículo 25. Tá? Mas é improvável que seja a mesma pessoa. Um outro detalhe é que algumas pessoas vão dizer, bom, esse é um nome feminino. Na realidade, não. Não é um nome feminino. E não é um nome feminino por quê? Porque esse nome é uma forma abreviada do termo grego Cleópatros, que é justamente o masculino, tá? O masculino de Cleópatra. É muito interessante isso, é a forma abreviada, inclusive é uma forma que foi constatada numa óstraca grega no Egito, ou seja, num tablete, num local lá escrito, tá bom? E aí, então, vem a pergunta. Vem a pergunta. Cleofas pergunta: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora nela todos os fatos que aconteceram nesses dias? Gente, olha só. As notícias aqui se espalhavam rapidamente. Exatamente, de boca a boca. Imagina, ainda mais uma execução pública numa festa. E não era qualquer festa, era uma das festas de peregrinação, onde tinham milhares de pessoas, era a festa da Páscoa. Então, Cleofas parece estar estarrecido com isso. E aí, gente, claro, não importava de onde fosse esse estrangeiro, esse forasteiro, esse peregrino, mesmo se fosse um judeu de língua grega, ele, se estivesse ali em Jerusalém, como ele estava, vindo de Jerusalém, não é, visitando a cidade para ir até a festa da Páscoa, provavelmente ele deveria, né, ter ouvido algo sobre esses assuntos.
E é muito interessante aqui, porque parece que o autor está utilizando um artifício para descrever a surpresa de Cleófas de forma semelhante àqueles textos, né, da literatura que falam de histórias nas quais pessoas despertam de muitos anos de sono e desconhecem os eventos recentes, sabe? Esse tipo de história. Parece que Lucas está usando esse tipo de artifício aqui. E aí a gente tem o seguinte: Cleófas aqui, né, supõe, para presumir que todos considerariam esses eventos, teriam consciência deles, né, que eram eventos óbvios. Como assim você não sabe o que está acontecendo? E aí há um detalhe, aparece a expressão tu és o único forasteiro. E aqui o termo forasteiro é um verbo no particípio, paroikeo. E paroikeo tem o sentido técnico, pessoal, justamente de uma pessoa, não é, que reside entre outros como estrangeiro, tá bom? Mas também paroikos ou paroikeo aqui é cognato de peregrino. E essa é a utilização que é feita em Atos dos Apóstolos no capítulo 7, por exemplo, nos versículos 6, no versículo 29 e no capítulo 13, versículo 17. Então tratava-se aqui de alguém que se parecia com um peregrino. E nesse contexto, então, o termo é usado aqui adequadamente para falar do quê? Para alguém que estava passando por um período apenas na festa, que era a festa da Páscoa, tá bom? Outra coisa que chama a atenção nesse momento é o lembrete repetitivo que é feito da cidade de Jerusalém. E é muito interessante que o texto vai afirmar: é nesse local onde os eventos ocorreram. E aí vai aparecer, não é, no texto em português, o nela, para falar justamente que na cidade aconteceu, em grego enauté, para enfatizar. Jerusalém é para o texto de Lucas algo fundamental, não dá para abrir mão. Por quê? Porque é o local objetivo para onde Jesus vai, dentro da trama narrativa, lá ele morre, e é de lá, Jerusalém, onde na obra lucana se parte para fazer a missão para todo o mundo. Tá bom? Então esse dado é bastante fundamental para a gente compreender essa ênfase que é dada. E aí então vem a pergunta de Jesus: quais? Quais? Vem então a resposta dos discípulos. É uma resposta longa. É aquilo que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra. Aqui é um dado muito interessante. Nesse momento, os discípulos vão chamar Jesus de profeta. E quando a gente lê a obra lucana, a gente percebe justamente que Lucas molda Jesus à imagem de um profeta. Mas é de um profeta como Moisés. Tá? Então, desse modo aqui, pessoal, o uso do termo profeta vai muito além do que o nosso uso corriqueiro. Existe uma profundidade aqui quando o autor utiliza justamente esse termo profeta para designar Jesus. Em Lucas, esse título vai ser fundamental. Ele vai aparecer em diversos momentos da obra lucana. Ele vai aparecer, por exemplo, no capítulo 4, versículo 24, no capítulo 6, versículo 23, no capítulo 7, versículos 16 e 39, no capítulo 13, versículos 33 e 34, e em Atos, capítulo 3, versículos 22 e 23, e capítulo 7, versículo 37. Desse modo, aqui, os discípulos que estão no caminho de Emaús estão interpretando corretamente esse aspecto do ministério de Jesus, da sua missão. A descrição, portanto, que Cleófas faz está concorde com aquelas percepções passadas pelo narrador da história, que vão afirmar que Jesus era profeta.
E ele era profeta poderoso em obra e palavra. Aqui o termo poderoso é o termo grego dynatos. E esse termo grego dynatos, ele capta a ênfase narrativa no dínamo ou dinamis que age em Jesus, no poder, na autoridade que age no mestre. É muito interessante que o termo dinamis aqui vai justamente aparecer em vários momentos do texto do Evangelho de Lucas e também lá em Atos dos Apóstolos. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, versículo 36, capítulo 5, versículo 17, capítulo 6, versículo 19, depois capítulo 8, versículo 46, capítulo 9, versículo 1, capítulo 10, versículo 13, versículo 19, capítulo 19, versículo 37. E esse termo dinamis, que é aplicado a Jesus como autoridade, poder, força, vai ser ecoado dentro do texto do relato de Pentecostes, no discurso que Pedro vai fazer a respeito do Senhor, lá no capítulo 2, versículo 22 de Atos. Então é muito profunda aqui a maneira como o texto está trazendo a figura de Jesus na boca dos discípulos. E aí, observa ainda, tá, que o relato final da aparição aqui, né, diz aos discípulos que eles vão ser revestidos do poder do alto, do dínamo do alto. Em Lucas é isso que vai acontecer, lá no capítulo 24, versículo 49. É muito interessante. E é muito interessante que Moisés, na obra lucana, lá em Atos, capítulo 7, versículo 22, ele vai ser descrito exatamente nos mesmos termos, como poderoso em palavras e ações. Então aqui, essa ideia de Jesus como o novo Moisés, como aquele que vem poderoso, né, em palavras e ações. Esse dado é muito interessante, pessoal. Tá bom? Esse dado é fantástico. E isso é a interpretação dos discípulos de Emaús. Então veja, eles compreenderam muito do que era o mestre. Entretanto, essa compreensão não deu a eles a convicção da fé na ressurreição. Eles precisaram fazer uma experiência com o ressuscitado. Tá bom? Vamos continuar. Dentro daquilo que eles estão falando, eles dizem que o Senhor era poderoso em ação e palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. E aqui há que se destacar que, do mesmo modo que a frase anterior ela capta, né, sinais e maravilhas associados a Moisés, o grande profeta de Israel, segundo Deuteronômio capítulo 34, versículo 11, essa continuidade, essa frase agora vai lembrar justamente a descrição que é feita de Moisés como alguém que conhecia a Deus face a face e que operou maravilhas em nome do Senhor diante de todo Israel, como está no capítulo 34 de Deuteronômio, nos versículos 10 e 12. Tá? Muito interessante isso. E o texto vai avançar. No versículo 20, vai dizer que eles vão dizer, não é? Os nossos chefes dos sacerdotes, os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Bom, aqui, pessoal, a expressão nossos chefes, os chefes dos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte, é bastante interessante. Por quê? A redação aqui lembra a profecia da paixão de Jesus. Lá no capítulo 9, versículo 22 e versículo 44, e no capítulo 18, versículo 32. Isso também relembra a recapitulação de toda essa história da paixão de Jesus na história da tumba vazia, no capítulo 24 de Lucas, versículo 7. Então é muito interessante aqui, não é? E aí a gente tem que observar
a ênfase na expressão nossos líderes, que será contrastada com o nós, que vai chegar no próximo versículo. E com isso, o que Lucas quer? Lucas está repetindo um tema que ele tratou dentro do seu evangelho, que é o da população dividida. Aqueles a favor de Jesus e aqueles contra Jesus. E nesse sentido, ele vai enfatizar que os líderes vão ser justamente culpados pelo que aconteceu com o Nazareno. Tá? E de fato, quando a gente faz uma análise sintática da oração, olhando para a língua grega, não é? A gente vai justamente perceber que parece que o que Lucas está dizendo é que esses chefes dos sacerdotes, enfim, foram eles que crucificaram o mestre. Tá? E como é que a gente sabe disso? Justamente porque lá no capítulo 24, versículo 7, aparece o verbo estauró, que é o verbo crucificar, justamente usado para descrever a maneira como é a morte desse profeta, como é a morte de Jesus. E isso vai se repetir na obra lucana lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 e capítulo 4, no versículo 10. Uma coisa que eu quero abrir um parêntese para trazer para vocês é que alguns pesquisadores vão caracterizar Lucas, pessoal, como um autor que minimiza o significado da cruz, toda essa narrativa e tal. Mas eu tenho uma contraposição a esse pensamento. Por que razão? Porque para você ter uma ideia, tá? Lucas usa o verbo estauro, que significa crucificar, 7 vezes. E se você pegar as cartas do apóstolo Paulo, ele vai usar 8 vezes. Ou seja, Lucas usa muito. Além disso, o substantivo stauros, que significa cruz, vai aparecer 3 vezes e dentro das cartas de Paulo 10 vezes. Então, Lucas não minimiza aqui a teologia da cruz, o evento da cruz e etc. Ao contrário, ele dá sim uma ênfase também bastante interessante, que eu não vou comentar aqui agora por conta do nosso tempo, tá bom? Mas vamos lá. Vem então o versículo 21. Os discípulos ainda continuam falando com Jesus sem reconhecê-lo. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Aqui a expressão nós esperávamos, pessoal, é muito interessante, justamente por quê? Justamente porque o povo havia depositado esperança em Jesus. Tá? Agora, chama a atenção o fato de que Lucas, dentro do Evangelho, não trabalhou tanto o tema da esperança, não é? De uma forma tão intensa. Ele vai fazer isso em 2 momentos, no capítulo 6, versículo 34, e no capítulo 23, versículo 18. E ele vai trabalhar o tema da esperança de forma mais contundente já no 2º volume da sua obra, lá em Atos dos Apóstolos. Tá? E ele vai trabalhar essa esperança em vários versículos, em vários momentos, até mesmo lá no último capítulo, no 28, versículo 20. Tá bom? Então esse dado é muito interessante aqui. Aí o termo diz, não é, que eles esperavam que seria o consolo ou a redenção de Israel. E aqui, pessoal, essa expressão provavelmente se refere às profecias que foram gravadas no Antigo Testamento, que antecipavam um tempo de redenção para Israel. Tá? O que, nesse sentido, traz um significado bastante forte aqui para a expressão que é utilizada. Então, quando a gente lê Isaías capítulo 40, versículos 1 e 2, versículos 10 e 11, Isaías 61, versículo 1 e 2, e o próprio texto de Lucas no capítulo 2, lá no início, no versículo 38, eles vão falar desse anseio, não é, por essa redenção de Israel.
Então aqui é um eco dos textos proféticos que estão presentes. Eles esperavam isso. E aí, pessoal, é muito interessante que essa espera, tá? Essa espera era por um período de restauração que seria realizado justamente mediante esse representante ungido de Deus Pai, o Messias ou o Cristo em grego. Então eles esperavam isso. E aí eles esperavam que fosse Jesus, no caso, como Messias, aquele que libertaria Israel. Exatamente. Aqui, esses discípulos, não é, usando essas palavras, parecem ser simpatizantes das ideias dos zelotas, por exemplo, que esperavam que o Messias fosse um guerreiro, que o Messias fosse um homem forte e poderoso das armas, que de fato expulsaria os romanos e traria um novo tempo de liberdade para o povo judeu. Eles não tinham entendido aqui, agora esse dado é interessante, a noção do Messias como servo sofredor, que morreria pelos pecados, trazendo a salvação para toda a humanidade. Eles entenderam de outra forma, tá? E veja bem, mesmo depois que os discípulos viram Jesus ressuscitado várias vezes dentro da obra lucana, pegando a obra como um todo, isso chama muita atenção, mesmo tendo esses discípulos sido ensinados pelos 40 dias que Jesus fica com eles ressuscitado, o texto vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 6, que eles ainda esperavam que o Senhor fosse libertar Israel, fosse libertar dos romanos. Muito interessante isso. Então, há um processo de compreensão do que é a obra messiânica de Jesus. Tá bom? Dentro da obra lucana há um processo. E aqui é isso que está sendo revelado. Então Jesus agora responde à pergunta deles, quando a gente vê em Atos do capítulo 1, versículo 6, né? De uma forma bastante interessante. Jesus vai dizer assim, ó, não cabe a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou em seu único poder. Aí ele vai fazer a promessa do derramamento do Espírito Santo no capítulo 1, versículo 8 de Atos. Então, nesse sentido, tá? Essa temática aí da restauração é uma temática muito presente ainda na cabeça dos discípulos e Jesus queria que eles modificassem essa ideia, tá? Essa expectativa, então, da restauração é interessante, também por um outro sentido, porque dentro do texto de Lucas, Evangelho, capítulo 1, versículo 68 e capítulo 2, versículo 38, não é? Essa ideia da redenção vai aparecer ainda. Tá? Ela vai aparecer. Não é? Essa redenção do povo de Israel. Tá bom? Só que nós vamos perceber que há um avanço nessa compreensão dessa restauração. Beleza? E aí é toda essa questão do reino de Deus que se faz presente, etc, 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 até a consumação desse reino na plenitude, na parousia. Beleza? Esse dado é muito interessante. Agora vamos lá, vamos avançar aqui no texto. Os discípulos de Emaús continuam dizendo, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Aqui aparece a referência ao terceiro dia, tá bom? Só que é muito interessante que quando a gente lê no grego, a frase tem uma intenção clara, mas a tradução dela é muito difícil, tá bom? A frase de conexão alá, gé, caí, que aparece no texto grego, tá? Pretende um contraste com o que foi dito antes, tá? E nesse caso aqui a tradução trata-o um tanto quanto de maneira assim, mas também, né? Mas também. Então é muito interessante isso aqui. Há uma dificuldade de se traduzir. Eu poderia aí comentar muita coisa em relação a isso, mas a gente vai avançar para poder aprofundar um pouco mais, tá? O que está posto aí é essa ideia do terceiro dia, quer dizer, olha, fazem 3 dias e ele havia falado do terceiro dia,
que ressuscitaria no terceiro dia, etc. Tá bom? Então fica essa questão posta aí. E aí continua a fala deles, afirmando justamente, é verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo, à tumba. E aí aparece então uma expressão interessante, as mulheres do nosso grupo nos assustaram. Aqui, a expressão é ex remona em grego, que significa literalmente entre nós. Então, as mulheres do nosso grupo, as mulheres entre nós, tá bom? Isso é uma caracterização consistente, não é, com a imprecisão dos versículos 23, capítulo 23, versículo 55, capítulo 24, versículo 9, versículo 10 e versículo 23. E aí aparece o verbo assustar, que é o verbo extemi em grego. Tá? E esse verbo tem esse sentido forte aqui, ele vai aparecer em outros momentos dentro da narrativa de Lucas, tá bom? Esse dado é muito interessante. E por que é interessante? Porque a sensação a qual esse verbo faz referência tem a ver tanto com o assustar, com confusão, né, se sentir confuso e também se sentir surpreso. Então é um verbo que tem, nesse caso aí, um leque bastante grande de significação. Vem o versículo 23. Nesse versículo 23 vai justamente aparecer para nós, não é, algo bastante interessante aqui. O texto vai dizer: e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de que os anjos a declararem que ele estava vivo. Ora, nesse momento aqui, pessoal, se retoma os eventos anteriormente narrados no capítulo 24, nos versículos de 1 a 12. Se faz a declaração de que eles haviam ouvido que Jesus tinha realmente ressuscitado dos mortos, tá bom? Mas eles ficam aqui, então, de alguma forma ainda, né, pensativos e não têm totalmente essa crença arraigada dentro dos seus corações. Aí vem o versículo 24, onde eles dizem: alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E nesse sentido, então, eles estão contando sobre essa desesperança que eles passaram justamente por conta de que alguns não viram de fato o Senhor até o momento em que esses discípulos estavam com os demais. Agora chama a atenção, o texto vem nos versículos 25 e 26 com uma reação de Jesus, com uma fala direta de Jesus. Jesus vai chamar esses caras, olha só, de insensatos, lentos para crer, não é? Tudo o que os profetas anunciaram. Olha só. Jesus, nesse caso aqui, pessoal, explica que os profetas do Antigo Testamento predisseram a morte do Messias. Tá? E aí, pessoal, nesse caso aqui, ele é muito duro com Cleofas, que é esse discípulo que está contando essas coisas para Jesus. É muito interessante isso. Jesus é bem incisivo. E aí Jesus vem então e afirma: olha, não era preciso que o Cristo sofresse e entrasse em sua glória. Aqui há uma pergunta retórica de Jesus. Essa pergunta retórica, pessoal, é como se Jesus estivesse dizendo: ei, vocês não se recordam das previsões anteriores da paixão que eu fiz? Lá no capítulo 9, versículo 22, versículo 44, capítulo 12, versículo 50, capítulo 13, versículos 32 e 33, capítulo 17, versículo 25, capítulo 18, versículos 32 e 33.
Vocês não se lembram do sofrimento do Filho do Homem? O sofrimento que é aplicado ao Messias como servo sofredor? Vocês não lembram disso? É mais ou menos essa a direção das palavras de Jesus. E aí vem então a reação de Jesus na continuidade, né? Essa reação de Jesus que é explicar as Escrituras, tá bom? E diz o texto no versículo 27, começando por Moisés. Gente, o que é começando por Moisés, tá? Aqui é uma expressão idiomática. Moisés refere-se à Torá, refere-se ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que são tradicionalmente atribuídos a Moisés. Então, começando por Moisés. Mas vem cá, onde é que se fala a respeito disso dentro da Torá, dentro do Pentateuco? Provavelmente a referência que Jesus está fazendo é Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 18, que é o momento no qual há uma lei a respeito de um profeta que vem, né, e que vai superar Moisés, tá bom? E aí depois diz o texto que Jesus continuou explicando, passando por todos os profetas. Nesse caso aqui, Jesus está se referindo à coleção específica das escrituras hebraicas, que são os livros proféticos, não é? E neste sentido, é uma seção que inclui aqui os livros, no caso da Bíblia hebraica, um pouco diferentes dos livros que nós temos na nossa Bíblia. Os livros proféticos da nossa Bíblia começam Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel e por aí vai. Nesse caso aqui, trata-se de outros livros também, como Josué, não é? Livro dos Reis, tá bom? E daí por diante. Tá? Então é muito interessante nesse caso. E aí, dentro do que é o cânon das escrituras hebraicas, não se tem como texto dentro dessa parte dos profetas, nem Lamentações, nem Daniel, que nós temos para nós cristãos dentro da parte dos livros proféticos. Agora, possivelmente Jesus está falando a respeito das profecias messiânicas presentes nos livros proféticos, como por exemplo Isaías capítulo 9, capítulo 11, capítulo 53 e por aí vai. Tá? E o texto continua. E afirma que Jesus interpretou-lhes todas as escrituras, não é? O que falava sobre ele, né? O que essas escrituras diziam a respeito. Aqui nesse momento não está claro exatamente em quais livros estão implicados aqui, tá bom? Agora, há um detalhe interessante, deixa eu explicar para vocês. O judeu chama a sua sagrada escritura de Tanakh. T-A-N-A-K. O Ta é o Torá. O N-A, o Na, é o Nevim. E o K é o Ketuvim. São as 3 partes que compõem a Bíblia hebraica. Torá, lei. Nevim, profetas. Ketuvim, escritos ou escrituras. Tá? Então, nesse sentido, parece que Lucas está falando aqui que Jesus percorreu a escritura sagrada inteira. E aí vem então o convite dos discípulos. Diz o texto no versículo 28 e 29 que, aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles então insistem: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Então o texto diz: entrou então para ficar com eles. Aqui está em jogo um detalhe muito interessante, que é a questão da hospitalidade. Tá? A hospitalidade exigiu nada menos do que o alojamento que esses discípulos oferecem a Jesus aqui. Principalmente porque já estava se aproximando o pôr do sol, as viagens noturnas, principalmente quando alguém se afastava de Jerusalém, ficavam mais perigosas, tá bom? Devido aos ladrões que ficavam zanzando pelas estradas por ali afora. O que acontece aqui? O povo judeu, pessoal, tá? Em
todo mundo antigo acolhia seus irmãos judeus. Irmãos que estavam viajando, para quê? Para passar a noite, tá bom? E a insistência fazia parte dessa hospitalidade. A gente tem isso dentro do Antigo Testamento já. Em Juízes capítulo 19, versículo 5 até o 9, 1 Samuel capítulo 28, versículo 23, eles vão agir com hospitalidade. Era a boa maneira, era a boa prática daquela época. Vem então a refeição no versículo 30. E nessa refeição, Jesus se senta à mesa com eles, toma o pão, abençoa, parte e distribui. Tá? E isso também fazia parte da hospitalidade, oferecer pão a um hóspede, não importando a hora da noite. Tá bom? Esse dado é muito interessante. Era algo comum naquela época. Então, até aqui, nada demais. A experiência era corriqueira mesmo. E aí, pessoal, inclusive depois de uma longa caminhada desses discípulos, eles iam ter fome. Era normal. Era normal que estava ocorrendo aqui. Só que começa a ter um jogo de virada nessa história. Agradecendo, dando pão a eles, Jesus aqui vai assumir o papel geralmente desempenhado pelo chefe de uma família. E esse era o papel que ele havia exercido entre os discípulos. É aqui que vem o jogo. As palavras de Jesus, as ações de Jesus aqui, elas podem ser consideradas, pessoal, uma alusão à última ceia. E aí, se você comparar o texto com o capítulo 22, versículo 19, você vai ver que está ali basicamente a mesma formulação. E aí, olha só, outro dado interessante. Trata-se do mesmo conjunto de palavras ou campo semântico lá do capítulo 9, versículo 16 de Lucas, quando Jesus dá o alimento para os 5.000 homens. Então aqui o jogo começa a virar. Aqui o jogo começa a acontecer. Eles veem Jesus atuando como o pai de uma família, que cuida, que lidera. Nesse momento a experiência vai acontecer. E aí o texto vai trazer a revelação. Então os seus olhos se abriram, diz o texto, e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Gente, esse versículo descreve uma ocorrência sobrenatural aqui, que vai se desenrolar em 3 estágios muito rápido. Primeiro, Deus abre os olhos desses 2 homens, que significa que eles têm a capacidade agora de reconhecer Jesus por quem ele é. Então eles reconhecem Jesus, o ressuscitado, e terceiro, Jesus desaparece. Gente, aqui é muito interessante aqui. Embora uma razão pela qual esses discípulos não reconheçam Jesus seja o fato de que seus olhos estavam cegos, e aí lembra, né, daquele versículo anteriormente que eu falei que os seus olhos estavam impedidos de ver, é uma expressão para cegueira. Tá? O desaparecimento aqui subsequente de Jesus, pessoal, também parece indicar que ele tem um novo tipo de corpo, né? Um tipo de corpo que foi prometido aos justos da ressurreição futura. Esse dado é muito interessante, pessoal. E aí, eles reconhecem no versículo 32, não ardia o nosso coração quando ele falava pelo caminho e explicava para nós as escrituras. Gente, aqui há um reflexo dessa excitação e esperança renovada quando Jesus explica as escrituras. E a reação desses discípulos é fantástica. Para terminar a perícope, diz o texto que naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Eles vão andar os 11 quilômetros de volta, apesar dos perigos de se viajar à noite. E vão atrás dos 11 que estavam reunidos. E vão dizer, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Gente, que coisa mais maravilhosa. Nesse momento aqui então,
ao ponto de virada. E eles passam neste momento a voltar para Jerusalém, que é o ponto onde Jesus ressuscitado quer que os seus discípulos estejam para que aconteça o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Eles voltam para a vontade de Deus. E que nós também possamos fazer a mesma experiência desses discípulos, mediante as Escrituras, conhecer quem realmente é o Senhor e a sua missão, reconhecer que Ele está ressuscitado na fração do pão, na Eucaristia, para assumirmos a vontade do Mestre, para assumirmos a nossa missão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui comigo até agora nesse vídeo. Estamos juntos com a graça de Deus. Valeu!